Ela atinge milhões de pessoas no mundo todo e pode começar com uma crise de ansiedade. Estou falando da síndrome do pânico. Quem está aqui no estúdio para falar sobre esse assunto com a gente é a psicóloga Caroline Fernandes. Tudo bem, Tudo Caroline? bem, e você? Tudo jóia. É, pelos dados, ela comete mais jovens ou nem sempre é assim? Olha, as pesquisas relatavam que a partir de 30 anos, né? Hoje em dia já atualizamos e está ocorrendo até em crianças, o que tem preocupado bastante, que não tem uma idade certa. E assim, qualquer pessoa pode ter? Qualquer pessoa. A prevalência maior é em mulheres, mas o que não significa que homens também não possam ter. Homens também têm, mas a maioria são mulheres. O que é que caracteriza a síndrome do pânico? É assim, o ataque de pânico, qualquer um de nós podemos ter, né? E o ataque, assim, desde que seja normal, a gente pode ter uma ou duas vezes durante a vida. Passando disso, aí caracteriza a síndrome do pânico, né? E os sintomas são, assim, você está em um determinado lugar, não é específico, né? Pode até ser na sua casa, aparentemente estar tudo bem, mas aí você começa a sentir coração acelerado, suor nas mãos, as pernas bambas, fraquezas, né? Você começa a perder a estabilidade do corpo. Essas são as principais características que acometem a síndrome. Aí, como eu falei, se acontecer uma vez, por às vezes um aumento elevado de estresse, né? Mas aí você procura ajuda e só aconteceu aquela vez, aí é o ataque de pânico. Mas quando passa a acontecer daí com mais frequência, você muda de lugar e ocorre de novo, né? Aí a gente precisa começar a prestar atenção que já virou o transtorno de ansiedade, a síndrome de ansiedade. E existe algum. Ansiedade não, desculpa, de De pânico. pânico, isso. E existe algum gatilho que o pessoal chama, né, que possa fazer acontecer isso com a gente? A maioria dos estudos falam de causas genéticas, mas a gente tem visto que a forma como as pessoas estão vivendo, né, o meio tem desencadeado. Então, não só pessoas que têm a herança genética, mas o meio que está influenciando. Eu até confundi a palavra ansiedade, mas devido a isso, né? A ansiedade é um dos fatores que tem motivado. Tem uma diferença, porque a ansiedade, normalmente quando a gente tem ansiedade, a gente tende a fazer as coisas com mais pressa, a resolver de imediato. E no pânico, não, a gente tende a se recuar, a não fazer. Mas o nível elevado de ansiedade pode gerar ataques, né, crises de pânico. E assim, em casos de ser uma síndrome, tem tratamento? O que é que se faz? Tem tratamento e ele deve ser multidisciplinar, né? Uma combinação de, pode ser psicoterapia com psiquiatra ou outros tipos de terapias, né? As pessoas têm procurado bastante yoga, fisioterapeutas, atividades físicas, tem que ter o acompanhamento de vários profissionais. A gente não pode excluir o apoio do medicamento, né, mas também em casos específicos. E o medicamento, na síndrome de pânico, ele é usado de forma pontual. O que significa? A pessoa não vai usar... Tem um probleminha no áudio? Vamos trocar o microfone então aqui. Isso, Tá. vamos lá. Eu preciso voltar? Então, vamos só continuar a partir daí então. Tá. Tem o O remédio. remédio ele é pontual. Por exemplo, eu não vou tomar o remédio para ansiedade 2 vezes por dia. Né? Claro que daí o psiquiatra vai ajustar, mas é nos momentos de crise. E aí também precisa da psicoterapia para entender de onde está vindo esse medo, essa ansiedade, as motivações das crises. E aí, os outros, yoga, fisioterapeuta, atividades físicas, para aprender a controlar a respiração, que é uma das coisas que a gente fala bastante, né? Como controlar, que são os métodos de relaxamento, praticar bastante a respiração. E é importante também ter esse cuidado, não só as pessoas que têm a síndrome, mas aqueles que convivem, porque muita gente não sabe. Eu sei que a pessoa tem crises, mas eu não sei como lidar quando ela está tendo a crise. Né? Então, quando você está diante de uma pessoa que tem crise, uma das coisas mais importantes é ajudá-la a respirar. Porque eles comentam, né, que sente muita falta de ar. Então, treinar a respiração, ajudar a pessoa a encontrar a corrente de ar para começar a estabilizar.
E a gente pode dizer que é uma coisa que tem cura, que a pessoa pode ter consciência daquilo e evitar que aquilo cresça, né? Que a crise se transforme aí numa falta maior de ar. Dá para ter uma conscientização e curar isso, ou é uma coisa que tem que sempre estar atento para o resto da vida? Ainda não existe cura, né? Tem o tratamento, a pessoa consegue ter o controle. A questão da prevenção, o que a gente tem tido problema é que, assim, como são sintomas muito característicos da parada cardíaca, né? As pessoas vão direto para o hospital. Aí, é claro que eu vou falar por poucos, não por todos os hospitais, né? Mas até onde eu tenho conhecimento, as pessoas não têm orientado a procurar ajuda de outros profissionais. Então, chega lá e fala, não, que você teve uma síndrome do pânico, ataque de pânico, né? A pessoa, tive, passou, tudo bem. E aí, a próxima vez que acontece, ela volta para o hospital, mas ninguém orienta que ela precisa de ajuda, né? E que ela precisa de vários profissionais para ajudar ela a estabilizar. Porque se ela tivesse acompanhamento, ela consegue diminuindo a frequência e viver uma vida normal. Mas a gente, infelizmente, ainda tem um pouco de falha, né, nessa orientação em procurar ajuda. E outra, porque às vezes até tem, né? Fala, não, você tem que procurar um psiquiatra e um psicólogo. Aí já vem aquilo, fiquei louco, né? Já Já tô vem o louco. preconceito. E não, realmente precisa dessa equipe para conseguir estabilizar a síndrome. Essa coisa do respirar, a gente percebe que é super importante em várias situações, né? Quando a gente está ansioso, principalmente, no caso de uma síndrome do pânico, num choque aí, né? Você acha que hoje as pessoas vivem tão no automático que às vezes acabam esquecendo de fazer uma respiração correta, que em princípio seria a base de tudo para a gente, que é uma coisa que a gente faz até sem pensar? Parece que a gente não está fazendo nada direito, né? Nada direito, quero dizer assim, a gente faz tudo com tanta pressa, tão realmente no automático, que a gente não está prestando atenção em outras coisas que são importantes para o nosso corpo. E se a gente for parar para pensar o que é o sintoma, né, ainda mais assim físico, que ele vem com características físicas, não só emocional, né? O corpo está te dizendo que alguma coisa tem de errado. Eu ouvi um relato uma vez, mas estava tudo bem. Se tivesse tudo bem, não teria desencadeado uma doença. Alguma coisa estava Né? Alguma pegando. coisa tem. Então, essa falta de tempo também, né? De parar para fazer certas coisas, de tempo para si mesmo, né? Tem aumentado os ataques de pânico. O estresse elevado, né? Por isso que o yoga, a meditação pode ajudar nesse Isso. trabalho. É o maior. A maior procura é nisso, porque realmente a respiração a respiração e o coração, né? É uma das coisas que começa, é isso, a pessoa não consegue respirar, o coração acelera, daí muitas falam que parece que vai morrer, né? Aquele medo de morrer, de que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, para acalmar, para estabilizando o corpo, é a respiração. E daí um alerta, né? Para que não aconteça, a gente parar para pensar um pouco. Então, é uma coisa que eu costumo sempre falar, a gente não sente o sabor dos alimentos, né? Principalmente a hora do almoço. A maioria das pessoas tem um curto intervalo de tempo para almoçar, e aí você não tem só esse curto período para almoçar, você tem que fazer Voando, um né? monte de coisa, né? Então, essas pequenas coisas que a gente tem deixado de fazer. Eu vou citar novamente o Eckhart Tolle, que tem um livro que se chama O Poder do Agora. E ele fala muito para a gente ficar no agora, que às vezes, sei lá, a gente está, sei lá, lavando um prato, mas está pensando no que vai fazer depois, tal, Sim. e ele fala muito, não, mantenha-se no agora. O que é que você está fazendo agora? Eu estou lavando esse prato, então preste atenção na lavagem do prato. Porque ele fala que essa coisa desse afobamento vai levando a gente, às vezes, a caminhos como esse, né? É o que eu vejo assim, daí leva à ansiedade, né? E se não te leva a uma crise de ansiedade, te leva ao contrário, então, que é o que a gente está falando do pânico. Então, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui, quietinho, porque quando as pessoas têm os ataques de pânico, as crises, elas procuram lugares fechados, normalmente vão para o quarto, deitam, fecham todas as janelas, cortina, fica no escuro, né? Realmente elas procuram isolamento, parece que proteção. Então eu vejo que é isso. A gente tem tanta coisa para fazer que chega uma hora que o corpo fala, não, você não vai fazer nada. E aí Para. realmente para. Tanto que a preocupação também no transtorno do pânico é a possibilidade de desencadear uma depressão. Não que quem tenha a síndrome do pânico vá ter depressão,
Mas muito frequente acontece, porque daí a pessoa procura o isolamento, aí vai se desligando dos amigos, e aí acaba desencadeando a depressão. O pessoal fala muito de medo também, né? De um medo que vem, assim, que não se sabe de onde que vem esse medo. A que está relacionado esse medo numa crise aí do pânico? Pela questão, a maioria dos desenvolvimentos das crises são por questões emocionais, de estresse no trabalho, né? Não todas, né? A maioria. Então, as pessoas estão tendo cada vez mais cobranças, e também que ocorrem em outras situações, não só no trabalho, mas vamos falar então do trabalho, né? As pessoas têm tido muita cobrança, né? Então, elas têm que alcançar cada vez lugares mais inalcançáveis, e aí gera uma ansiedade, porque eu tenho que ser cada dia melhor, eu tenho que passar o outro, eu tenho que ser melhor do que ele, senão eu não vou conseguir, né? E medo do desconhecido, né? Porque eu preciso lutar por uma coisa que eu nem sei o que é. E vem o medo da morte também, O como medo você da já morte citou, né? também. E não é só o da morte. Muitas pessoas têm ideia que é da morte, mas eles têm medo de acontecer alguma catástrofe, alguma coisa ruim que eles nem sabem explicar. É um medo que É o vem... medo realmente do desconhecido, né? Porque eu não sei o que eu vou enfrentar, então eu vou recuar. Então eu não vou fazer nada, porque pelo menos eu sei que não vai acontecer nada. Eu vou ficar aqui no meu mundinho. Olha só. Medo de enfrentamento também, né? E a gente pode dizer assim que às vezes acontece, acho que com a maioria das pessoas, numa situação às vezes do dia a dia, de pensar na possibilidade de acontecer alguma coisa, já gera uma ansiedade, de repente nem acontece, mas a pessoa já sofre e aquilo já acaba fazendo mal também para o corpo, né? E às vezes eles têm algum sintoma que é parecido com o do transtorno, da síndrome, e já acha que vai ter outra crise, né? Aí quando já está aprendendo a controlar, aí consegue não ter a crise. Mas quando ainda não, aí começa tudo de novo. Por exemplo, às vezes o coração acelera por qualquer motivo. Aí já acha que vai ter a crise. E não, tem vários outros motivos Que pelos pode quais acelerar o o coração coração. acelera. E qual que é a dica assim, principal que você daria para as pessoas estarem atentas para ou tentar evitar, se for possível, né? Ou estar atento para ver se está chegando num caminho desse e já procurar ajuda logo de início? Assim, pelas dicas, né, que eu passei, as características, os sintomas, se identificar e chegar até o hospital e alguém disser que é a síndrome, um ataque de pânico, procurar o profissional, né, da psiquiatria, da psicologia, para realmente ter a certeza se é ou não é, porque hoje a gente tem tantas doenças que a gente acha talvez que é uma e a outra. Mas para ter a certeza, até o cardiologista eu recomendo procurar, né? Porque é muito parecido. Eu já vi também pessoas diagnosticadas com a síndrome de pânico e era realmente algum problema cardiológico. Então eu falo, é melhor passar lá por todos os médicos e ter certeza de que não é nada do que um diagnóstico errado, né? Joia. Muito obrigada mais uma vez Eu que pela sua agradeço. participação.